Boa noite, doutora Lucimar, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem e você? Que alegria estar com você hoje. Obrigada, para mim também é novidade rádio, eu falo muito em outros meios, mas rádio não. Nós somos o meio do povo, entendeu? Muito bom. Você vai gostar. E nós temos também o portal da Banda B, temos as nossas redes sociais. Esse também é um projeto novo que nós estamos utilizando para trazer conteúdo e sempre um debate. Eu já fiz uma apresentação da doutora há pouco do seu extenso currículo, né? Da sua caminhada. Eu tive a oportunidade também de presenciar semana passada uma live que você fez, junto, se eu não me engano, com a Flávia, e aprendi muito com vocês e trouxe aqui, nós resolvemos fazer esse convite para você nesse dia, para que a gente possa aprender bastante com você, tá bom? Já vou direto ao assunto. É impossível não ser racista, tendo sido criado numa sociedade racista? Bom, eu primeiro vou agradecer a você pelo convite, agradecer à rádio, parabenizar vocês por pautar esse tema. E fico muito feliz dessa possibilidade de conversar, de trocar, né? Você falou que ia aprender bastante, a gente sempre aprende na interação, né? Então eu também vou aprender bastante com você. Já aprendi quando você me convida, né, para participar, a gente já começa a pensar. Uhum. Olha, Michel, não é impossível, né, ser racista sendo criado numa sociedade racista. Uhum. Eu sou uma professora, eu acredito demais na transformação, eu acredito demais no poder da educação. E nós temos uma frase que é muito citada, que foi dita pelo Mandela, Olá. que ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar. Então, eu acredito plenamente nessa possibilidade de que a educação, não só a educação escolar, mas a educação, isso que nós estamos fazendo aqui, ela possibilite que pessoas que vivam em sociedades racistas desconstruam esse racismo que atravessa todos nós e se porte para a vida numa perspectiva que a gente tem chamado de antirracista. Uhum. Eu quero avisar também as pessoas que estão nos assistindo que tem um aviãozinho aí embaixo. Esse aviãozinho é uma forma de você clicar e compartilhar a nossa live com as pessoas que você desejar ou no seu próprio Instagram também. Eu, aquele dia, te assistindo lá, me chamou muita atenção e o seu trabalho, porque eu vi que você faz um trabalho também com os educadores, né? Com os professores. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho é a minha paixão. Eu sou professora universitária desde 2009. Eu vim do Mato Grosso do Sul e agora estou aqui no Paraná. Mas faz tempo, antes disso, né, de ser professora universitária, eu já trabalhava com a formação de professores, com palestra, com cursos, sempre discutindo isso que você me perguntou, né? Qual é a possibilidade, como é que a gente constrói uma sociedade em que as pessoas não sejam definidas, né, em determinados lugares a partir da sua cor de pele, da sua sexualidade. E aqui na UFR, eu tenho, como você falou também inicialmente, eu coordeno um grupo chamado Ereiá, e Erê é brincadeira em Iorubá, e que no Brasil é traduzido por criança, né? Por essa ideia do brincante, disso que a gente tanto busca dentro de nós, né? Dessa brincadeira que existe e que às vezes o adulto perde. E Iá é o diminutivo de Alorixá, que é mãe também na língua iorubá. E o Ereiá, ele tem feito vários cursos com professores, especialmente da rede municipal de Curitiba e do estado, discutindo como eu trabalho com crianças pequenas, né? A minha discussão sobre a questão racial é muito voltada mais para a educação infantil.
Então, a gente, com os professores, tem discutido como é que a gente constrói ou destrói, né, uma perspectiva racista junto com as crianças. Que metodologias eu uso? O que é possível fazer? E a gente tem também trabalhado bastante com a escuta das crianças. O que as crianças dizem para nós? Como é que, a partir da escuta da criança, nós podemos construir um currículo que seja um currículo voltado para o que a gente chama de igualdade racial. Então, de todas as atividades que eu faço como professora, eu adoro dar aula, mas essa é uma atividade que realmente me dá muito prazer, porque ela é muito coletiva. Eu não faço isso sozinha, né? Eu faço isso com as pessoas do meu grupo. E no grupo tem professoras, que são professoras da rede do município de Curitiba, de São José dos Pinhais, de Araucária, de que mais? Acho que e da própria Curitiba, da rede estadual e municipal, tem pesquisadoras, doutorandas, mestrandas. Então, é um momento muito forte de partilha, de conversa, de produção de conhecimento. Legal. E a gente tem que começar, tudo começa pelas crianças, né? Por isso que eu achei bacana quando eu te assisti aquele dia e vi a tua colocação. Eu quero também, tenho procurado aprender e ler bastante sobre o tema, né? E eu vi recentemente uma entrevista da filósofa e escritora, né, que é a Djamila Ribeiro, que você conhece bem, e ela define assim que o comportamento do brasileiro em relação ao racismo. Ela define dessa forma: todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. O que você pensa sobre isso? A Djamila, ela deve ter feito referência a uma pesquisa que foi feita em 95, quando comemorávamos, né, rememorávamos a vida e existência de Zumbi dos Palmares. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa para identificar o grau de racismo presente na sociedade brasileira. E aí, o que essa pesquisa, o dado da pesquisa apresenta? Que existia, né, que 76%, 89% das pessoas reconheciam que existia o racismo, mas ninguém se reconhecia racista. O Kabengele Munanga, que é um pesquisador do campo, ele fala que é o crime perfeito no Brasil, porque existe, as pessoas admitem a existência do racismo, mas ninguém admite o racismo praticado por si mesmo. Então, como é que você vai mudar isso, né? E, por coincidência, hoje é 2, né? Tá. Hoje saiu uma pesquisa do Data Poder, fazendo uma pergunta muito semelhante a essa. E a boa nova, né, é que se antes a gente tinha 89 que não reconhecia a existência do racismo, agora a gente mudou, né? E 25 anos depois, 76% das pessoas reconhecem, né, a existência do racismo. E isso já ajuda a gente a pensar se existe, né, se isso existe, eu preciso trabalhar para combatê-lo. Então, ela tem toda a razão. Eu acho que uma das nossas lutas mais difíceis tem sido essa, porque foi construída uma concepção no Brasil que o problema do Brasil não é de raça, é de classe. E, portanto, todas as questões que nós trazíamos, eu digo nós, porque eu sou sempre fruto de um processo coletivo, né? Quando eu falo como professora, eu falo representando também uma produção acadêmica que está há muitos anos discutindo a questão de raça no Brasil. Então, quando nós dizíamos o racismo, né, no Brasil a gente tem uma questão de raça, e essa questão não é um problema dos negros, ela precisa ser debatida por toda a sociedade, nós enfrentávamos uma certa descrença da forma como ele foi construído no Brasil, que ele existia. Todas as pessoas achavam que a questão era de classe, né? Embora o cotidiano mostrasse todo o tempo que não. E as pesquisas foram trazendo esses elementos, né, do cotidiano, que a gente chama da empiria, sistematizando os acontecimentos para exemplificar e para mostrar que há uma questão, que há racismo no Brasil, e que, havendo racismo no Brasil,
é necessário que a gente construa políticas, ações que eliminem esse racismo que está posto. Eu queria fazer uma pergunta, ao mesmo tempo que você me ajudasse a refletir essa diferença. O que é racismo? Sim. E depois, qual é a diferença entre racismo e preconceito? Ok. Bom, racismo é definido, né, pelos teóricos e também há uma convenção internacional das Nações Unidas que define o racismo como esse processo, esse sistema, né, um sistema constituído socialmente que distingue, exclui, restringe o espaço das pessoas baseado em preferências baseado em raça, cor, né? Descendência, origem nacional ou étnica. Então, o racismo ele é um sistema. Por isso que hoje já existe um conceito que chama racismo estrutural, porque ele mostra, né, que como esse sistema ele atravessa todas os âmbitos da nossa vida. E o preconceito, ele é um conceito também importante, mas ele está posto no nível pessoal. Então, o preconceito, essa é uma pré-ideia, né, que eu tenho sobre o outro, e sempre que a gente vai discutir o preconceito, a gente discute no nível individual. É o fulano ou a ciclana que tem preconceito. E o preconceito ele pode se manifestar sobre diferentes questões. Então, não é o preconceito, existe o preconceito racial, existe o preconceito de classe, existe o preconceito de gênero, de sexualidade. O preconceito ele é essa ideia construída, mas ele é produzido pelo racismo estrutural e institucional que a gente tem. Se não existisse o racismo institucional, a gente não teria preconceito de raça. Poderíamos ter outro, mas esse não. Então, o preconceito ele é mais do ponto de vista, pensado do ponto de vista, né, individual, e o racismo é institucional, estrutural, é um sistema. Entendi. E é difícil identificar o racismo quando, por exemplo, ele não é explícito? Então, eu particularmente discordo dessa ideia do racismo que não é explícito, sabe? Por que eu discordo? Porque, assim, para as pessoas que vivem o racismo, as pessoas negras, elas não percebem, às vezes, o nome que isso tem, né? Porque como o Brasil foi constituído para que as pessoas não pensassem na existência do racismo, na minha tese eu até conto isso. Quando eu era pequena, minha mãe, sabedora, né? Uma mulher sábia, incrível, ela sabia que eu ia sofrer racismo, mas ela nunca me falou, ela nunca me disse, filha, cuidado. Ela colocou, eu falo isso, ela me deu um protetor, que era o meu irmão um pouquinho mais velho que eu, o GG. E o GG caminhava comigo por todos os lugares da escola. E eu sofri muita coisa na escola, mas eu não tinha um nome para aquilo. Só que eu sabia, aquilo lá era sofrimento, me causava sofrimento. Então, o racismo, ele não é difícil de identificar. Ou seja, eu identifico as consequências, como ele opera. Nem sempre eu dou nome a isso como racismo. Porque a gente tem uma constituição, né, uma ideologia brasileira que propositadamente não nos deixa ou não nos deixava pensar sobre essas experiências como experiências de racismo. Mas até porque quando não é o Gilberto Freire, agora me fugiu o nome. Quando o Sérgio Buarque de Holanda constrói, né, a ideia do homem cordial, e depois o Gessé de Souza vai falar e a Folha, essa pesquisa da Folha chamou de racismo cordial. Quer dizer, como é que um racismo pode ser cordial, né? Não é possível. Então, as piadas, as ditas piadas, que não são piadas, é racismo, isso tem nome. Sim. Então, quando algumas pessoas são constrangidas, e eu já fui várias vezes, constrangidas numa roda de amigos, porque vem racismo transvestido de piada,
E as pessoas chamam isso de piada. Não, isso tem nome, isso se chama racismo. Quando os homens negros precisam se acostumar para poder viver com apelidos, né? Carvão, Pelé, Buiú, enfim, Negão, eles perdem seu nome, perdem sua identidade e precisam ainda achar isso engraçado, legal, para poder sobreviver. Aqui no Paraná, o Lápis, a gente tem... Dá para fazer uma coleção de homens negros que perderam seus nomes, e nome é uma coisa muito importante para a gente construir Sim. identidade, e perderam por quê? Porque isso é travestido de racismo. Então, assim, não é difícil identificar o racismo. Eu acho que o racismo ele é explícito. Só que nós, brasileiros e brasileiras, ainda não damos nome, porque a gente quer esconder, né, esse racismo brasileiro embaixo do tapete. A gente quer chamar de outras coisas, mas isso tem um nome muito... e já construído pelo campo da pesquisa e pelas próprias pessoas ativistas dos movimentos negros. Você tocou em algo que a gente, óbvio que já existia racismo antes, mas com, tipo, o Gilberto Freire, né, na era Vargas, se deu uma ideia de que no Brasil se pratica, entre aspas, uma democracia racial, né? E como isso, na sua opinião, afeta a população? Tem um texto do Antônio Sérgio Guimarães, porque essa ideia de que foi o Gilberto Freire que construiu esse conceito, né, ela não é exatamente assim. Ele fala de democracia étnica e depois isso é lido, né, e é divulgado como a ideia de democracia racial. Eu entendo o seguinte: quando existia uma perspectiva, né, de que o Brasil fosse, de fato, uma democracia racial. Inclusive nos anos 50, quando a Unesco investe no Brasil, investe recursos financeiros em pesquisa no Brasil, justamente porque ela queria entender o que é que nós tínhamos feito para constituir uma convivência dita harmônica entre negros e brancos. E aí, quando ela investe dinheiro, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi um dos pesquisadores desse projeto. Os resultados do projeto mostram que era uma falácia a ideia de que o Brasil não tinha racismo, né? Então, a democracia racial, que era algo decantado e cantado por governos e pela própria elite brasileira, que não queria discutir o racismo, porque discutir o racismo é discutir privilégio, né? Discutir o racismo é discutir que a questão não é só de classe, é de raça. Então, a democracia racial foi compreendida posteriormente a esse projeto da Unesco, e o Florestan Fernandes, ele cunha uma frase genial, né, que ele diz que a democracia racial, enquanto houver desigualdade, será um mito. Então, aí a gente, né, veio a problematização da democracia racial a partir do que ele fala. Então, a gente usa muito esse conceito também, o mito da democracia racial, quer dizer, é um mito porque não existe essa democracia, embora nós todos queiramos, né? É por ela que a gente batalha. Atualmente tem uma organização de várias instituições negras, chama Coalizão Negra, que ela está dizendo o quê? Com racismo não há democracia, porque não há democracia se algumas pessoas são subordinadas a determinados lugares e espaços sociais a partir do seu pertencimento étnico-racial. Então, eu vejo que a ideia da democracia racial, ela atrapalhou bastante a construção de políticas públicas, porque é aquilo que a gente tinha falado lá. Se eu tenho democracia racial, por que eu preciso de políticas específicas? É uma incoerência. Exatamente. Então, quando o Florestan Fernandes, mas olha que ele disse isso faz bastante tempo, né? E isso ainda está vivo, isso ainda atravessa muitas pessoas, as pessoas ainda têm um bom número de pessoas convencidas que nós vivemos, sim, numa democracia racial. Mas ele disse há um bom tempo que enquanto o racismo existir, a democracia será um mito. E eu concordo com ele. Doutora, a senhora nasceu aonde?
Eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Tapira, perto de Moarama. Ah, Sou lá legal. do norte do Paraná, é. Os teus pais são paranaenses também? Não, meus pais são mineiros. Eles vieram para os cafezais do Paraná. Olha Eu só. nasci, fiquei uns 4 anos no Paraná e depois ele seguiu para o Mato Grosso do Sul. Eu falo que eu sou uma pantaneira paranaense, porque aí eu vivi quase toda a minha vida no Mato Grosso do Sul. Então nós temos algo em comum. Também sou filho de mineiros, né? Ah, E que também veio para o norte do Paraná com esse mesmo objetivo, né? Que é a questão na olha época só dos cafezais, né? E que depois, isso. no dia 19 de julho de 1975, aquela geada, né, que acabou com tudo, né? E foi, Uhum. foi algo que também destruiu toda a nossa propriedade, enfim, foi uma geada terrível, né, que atingiu todo o cafezal no norte do Paraná. Mas, assim, que Uhum. cidade você viveu no Mato Grosso do Sul? Eu vivi em Campo Grande, na Era capital. Campo Grande. Eu Isso. queria fazer uma colocação que às vezes a gente ouve assim, mas que é importante essa colocação, que você compartilhasse essa sua experiência, porque Uhum. eu achei muito interessante isso que você falou da sua infância. Eu queria voltar um pouco isso e eu até me comovi aqui um pouco com isso, porque eu fico pensando no coração de uma mãe, né? Eu costumo dizer que filho é o nosso coração fora da alma, né? Então veja, Verdade. a preocupação que ela tinha, ela na verdade arrumou, além do seu anjo da guarda, né? Mais um outro anjo da guarda, né? Para enfrentar uma situação que ela sabia que viria. O que você hoje Sim. falaria para as mães? Como prepararia o seu filho? Aham. É uma questão difícil, assim, né? Porque o racismo ele dói tanto que eu acho que a gente nunca está muito preparada. Eu mesma, eu tenho um filho de um casamento interracial e um dia ele tinha 3 anos e ele chegou e perguntou para mim, mamãe, você não pode ser branca? E eu confesso que eu já era uma pesquisadora, já estudava, mas aquilo deu tanto, eu chorei tanto naquele dia, Eu, porque por mais preparada que você esteja, você nunca está muito preparada para aquele impacto quando te toca, né, ali dentro. Então, é um desafio para quem é mãe de criança negra e é um desafio para quem é branco, né, pai e mãe de criança branca. Porque se a gente quer uma sociedade de fato igualitária, nós temos uma tarefa imensa por fazer. Como eu trabalho com crianças pequenas, eu sempre digo o seguinte, que a discussão da igualdade racial para crianças pequenas tem que passar pela desconstrução de um imaginário. Então, se você me permite, olha, eu sou autora de livros também. Então, opa, hoje eu até falei sobre esse livro. que legal, Esse livro aqui é um livro eu escrevi para crianças pequenas. Ele traz um personagem, que que é a legal. Luana, e a Luana é uma menina que gosta Qual de é o título do brincar, que gosta livro? de Porque passear. aqui na live parece invertido. Qual é o título? É cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Então, a ideia de quando eu Ah, escrevi o livro, se vê que é um personagem bonita, ela é uma sim, menina feliz, né? E ela adora o cabelo dela, o sorriso dela. entendi. Então, eu acho que as famílias, elas têm uma tarefa de desconstrução de imaginário, de trazer para seus filhos, independente da cor da pele desse filho e dessa filha, referências positivas de negros e de indígenas. Porque a gente Uhum, tem um imaginário infantil construído a partir das histórias de origem europeia, por exemplo. uhum. Né? Todos nós conhecemos a Rapunzel, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve. Se a gente parar para pensar o que essas histórias constroem no nosso imaginário, a gente vai concluir que elas constroem uma ideia, um ideal de ser. E esse ideal de ser é branco, de cabelos lisos,
que nem às vezes é o branco da sociedade brasileira, mas é essa ideia da beleza, né? Então, uma das tarefas é essa. Eu vou aproveitar aqui e mostrar minhas coleções, que eu estou na biblioteca. Olha, Que legal, muito olha bacana. que linda essa boneca. Sim. Né? Quantas pessoas... Eu, na minha infância, por exemplo, eu não tive a possibilidade de brincar com bonecas negras. E boneca é identidade, né? Boneca, e agora, ainda bem que muitos pais e mães deixam os homens, os meninos brincarem de boneca, né? Porque boneca é afeto, boneca é aconchego, boneca é cuidado. Quando a gente quer, né, que os homens gostem e cuidem dos seus filhos, que saibam lidar, e aí a gente deixa eles brincarem com as bonecas também têm uma identidade racial. Quando eu só tenho um tipo de repertório, eu estou dizendo, mesmo que eu não diga com as minhas palavras, com a minha boca, eu estou dizendo para os meus filhos, para minhas filhas, quem é que merece amor, quem é que merece ser representado, quem é que tem valor. Então, na educação infantil e para as crianças, né, de modo geral, eu acho que essa desconstrução do imaginário é importante. É preciso ter amigos, né, negros e negras. Às vezes a gente está sempre no nosso grupinho ali, não consegue construir outras relações. Então, acho que isso é muito importante. E as famílias têm que estar muito preocupadas, porque às vezes a manifestação do racismo não vem da família, porque nós estamos numa sociedade. E a televisão faz isso que eu estou te falando, né? Não é só a literatura e nem a escola. Você liga a televisão, você vê as mesmas coisas, o mesmo perfil. Agora a gente tem uma suave mudança, né? Mas essa mudança ainda não significa a representação dos 54% da população. Então a gente precisa se perguntar, como pai, como mãe, quando eu vou para a escola, eu sou um pai, supomos, um pai branco, chego na escola, eu preciso saber se a escola tem uma diversidade de literatura, tem uma diversidade de bonecas, tem uma diversidade de pessoas, ou será que eu vou ficar satisfeito chegando numa escola que todas as professoras, todas são brancas? Algum problema tem ali, e todas as faxineiras são negras. Não é natural. Nós já temos pessoas formadas para ocuparem esses espaços. Quando a gente chega no shopping center, não é um acaso que todas as atendentes, ou 99% das atendentes, têm um perfil específico. Eu preciso me incomodar com isso, né? Porque se eu me incomodo com isso, se eu cobro isso, eu vou modificando a sociedade e eu vou contribuindo para que meu filho e minha filha não seja, no futuro, nem no presente, nem uma criança racista. Preciso aprender contigo. E tenho aqui algumas dúvidas recorrentes, tá? Me perdoe até se eu não for delicado, mas eu estou aqui para aprender, tá? Como é que nós devemos se referir à população negra? Quais são os melhores termos? Qual a importância da linguagem na construção do racismo? Michel, essa pergunta é excelente. Muitos professores e professoras fazem essa pergunta para mim, porque essa é uma dúvida real, né? Ela existe. Sim, sim. Eu diria o seguinte, pelo finalzinho, você fala, linguagem é poder, né? Não é à toa que na Bíblia, no princípio se fez o verbo. O verbo é quem consegue dar nome, nomear as pessoas, dizer sobre o que existe. Então, a linguagem ela é muito importante. No caso da população negra, não sei se é exatamente essa a questão que você está me falando, mas, por exemplo, as dúvidas que as professoras me trazem eu devo chamar alguém de preto ou de negro? Sim, isso Essa é uma pergunta que aparece muito fortemente, né? Aí eu sempre falo, depende em qual situação você precisa nomear essa pessoa como preta ou como negra. Né? Se você vai descrever a pessoa, você precisa. Se não, você vai dizer olha, eu quero falar com a Lucimar. Que Lucimar? A Lucimar, professor da universidade, etc. e tal. Se você precisa descrever com mais detalhes, hoje você pode falar tanto preto quanto negro. Eu sou de uma geração, eu tenho 53 anos. Na minha geração, quando o movimento negro... Somos jovens. Quando o movimento negro
né, dos anos 80 estava se fortalecendo na redemocratização, foi muito importante trazer o conceito de negro. Na minha época ainda existia aquela fala, negro é raça, preto é cor. Não sei se você ouviu isso em algum lugar. Uhum. Hoje isso não está mais posto, porque a linguagem ela é mutável, né? Não existe uma linguagem fixa, linguagem é movimento. Sim. E o discurso é poder. E o que a juventude tem nos ensinado, a juventude dos movimentos negros? Elas se autodenominam como pretas. Então, entendi. Hoje, tanto o uso como do preto como do negro, de forma positiva, está valendo. Uhum. Porque eu sempre falo, eu dou exemplo às professoras, eu falo assim, veja só, se você, né, ouve o Caetano cantando preta, pretinha, é maravilhoso. Não há nenhuma pessoa preta que se sentiria ofendida. Agora, se alguém chega, né, e chama você de sua preta, você sabe que está dentro daquele discurso. Então, importa muito mais, né, como as pessoas usam as palavras e os discursos, nesse caso, preto e negro, do que uma valoração. Agora, tem muitas coisas na linguagem, na língua portuguesa, que nós estamos tentando problematizar. Eu vou usar um exemplo aqui, denegrir. Denegrir é tornar negro. Eu não uso essa palavra e abomino, considero uma palavra racista. Por quê? Porque o denegrir, e o sinônimo é tornar negro, está embutido uma ideia de que tornar negro é ruim. E isso atinge as pessoas negras, isso constrói imaginário. Né? Então, nesse momento, existe uma revisão de muitas palavras, não só na questão racial, mas também na questão racial, e nós estamos atentos a isso, né? Para corrigir as pessoas. Como você falou, você tem sido uma pessoa muito amável, né? Sua professora, não sei se eu estou certa, não sei se eu quero ofender. Tem muitas pessoas que não têm essa sua amabilidade, sabe? E querem saber mais do que as próprias pessoas negras que vivenciam esse racismo cotidiano. Então, eu acho que uma posição, né, muito importante para a gente é ouvir as pessoas. Como é que essa palavra chega até mim? Né? Que impacto isso tem sobre mim? Então, eu, por exemplo, prefiro usar negra. Mas, às vezes, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher negra. Varia hoje. Antes não, né? Porque para mim era muito importante reafirmar o negra. E para muitas pessoas hoje é muito importante reafirmar o negro. Por quê? Porque foi negado. Antigamente, espero que seja bem passado, as pessoas da minha cor se autodenominavam negras e vinha alguém e falava assim, não, você é moreninha, você não é negra. Por quê? Porque elas estavam querendo me salvar da minha própria identidade, como se isso fosse negativo. Elas estavam querendo evitar que eu dissesse negro, porque ali tinha, sim, um conteúdo pejorativo. E hoje o movimento negro fortalece essa identidade. As jovens negras se dizem, eu sou mulher preta, periférica, se dizem mulheres negras. Então, isso a linguagem é muito forte, né? O poder da linguagem é muito forte. Ele constrói as pessoas e destrói também. E nós, no movimento negro, temos feito um trabalho muito forte para que, eu sempre falo das crianças, né? Por exemplo, tem uma orientanda minha que fez uma pesquisa com crianças pequenininhas, de 3 anos. Olha. E aí, quando os coleguinhas, eles estão pintando um personagem, e aí pintam aquele personagem de marrom, porque o preto, a pessoa preta não é preta, né? Ela é marrom, como cor. Aí os coleguinhas falam assim, você é marrom? Para uma criança de 3 anos. Aí ela fala, não, eu não sou marrom. Eu sou preta. Olha que coisa genial que a gente está fazendo, né? Com alguém de 3 anos. Quando eu fiz a minha pesquisa, as crianças negras, quando elas iam se pintar, elas se pintavam de cores, aquele tal do salmão lá, de cor, que representava o branco. Então, é muito importante para a identidade das pessoas, e aí, quando elas são crianças, né, isso vai
se aflorando, que elas possam se ver de forma positiva. Então, eu quero me olhar no espelho, quero me olhar na televisão, quero me ver nos seus programas como pessoas negras, né, que valorizam a sua existência e que podem e devem existir. Falei demais, né? Então, continuando nessa linha de aprendizagem, eu queria que você falasse, porque como que você vê o trabalho da imprensa em relação ao tema nosso hoje e o que que você nos recomendaria? O que que você me recomendaria, por exemplo, posso falar da Banda B porque dirijo, mas assim, primeiro da Sim. imprensa no geral e depois o que que você me recomendaria? Bom, a imprensa, ela é parte desse processo, desse racismo Claro. estrutural. Então, ela também está atravessada por esse racismo estrutural, né? E precisa, como todos nós, fazer a lição de casa. O que eu acho que a imprensa deve e pode fazer? Primeiro, toda vez que tem uma questão racial, ela deveria convidar pessoas que são ou estudiosos ou ativistas para tratarem do tema, né? Nem sempre é isso que a gente vê. Quando ela vai compor qualquer atividade que ela vá compor, seria muito importante que ela prestasse atenção na composição de gênero e de raça. O que eu vi na pandemia, Michel? Eu vi isso constrói imaginário. Eu acho que eu fiquei prestando atenção, 90% dos especialistas, de quem vinha dizer para nós o que era importante, que carregava o seu conhecimento, eram médicos, brancos, homens. E no ensino superior hoje, a maioria do ensino superior é de mulheres. Mas quando você quer escolher um especialista, você escolhe um homem branco para falar. Isso diz muito sobre o que é que eu estou transmitindo em termos de quem sabe, quem pode falar, quem é legítimo para nos trazer conhecimento. Então, acho que uma das tarefas da imprensa é essa, pensar bastante sempre, com muito cuidado. Isso não é um mero acaso, assim, que isso aconteça. Isso é recorrente, porque nós estamos muito eivados desse lugar, né, de poder masculino, de poder racial. Então, isso é importante. Eu penso que vocês também deveriam pautar a questão racial, não só o racismo, mas a questão racial. Tem muita coisa acontecendo bacana na cultura, na saúde e nas periferias de Curitiba. Existem trabalhos maravilhosos sendo produzidos por jovens negros. Antes que a gente, né, olhe para essa população apenas a partir do racismo, a gente tem que olhar as múltiplas formas de existência que essa população tem construído. Então, não espere um caso de racismo, a morte de um jovem negro, para pautar o tema. O tema tem que estar aí, vivo e pulsante, e trazendo as nossas incríveis alternativas de existência que jovens, eu falo muito dos jovens, que as mulheres negras, que os homens negros têm produzido. Acho que mais ou menos por aí. Não, você já me deu, a minha cabeça já ficou aqui assim, ó. Porque nós somos uma rádio muito presente na comunidade. A gente tem esse compromisso com a comunidade. Então, eu acho que a gente tem que corrigir isso, sim. Já captei, já pensei em algumas ideias. E, aliás, no Roda Viva, acho que da segunda passada, estava o Silvio, né? Não sei se você teve a oportunidade de assisti-lo. Eu achei sensacional, assim. Ele falou né, do racismo estrutural, de tantas pessoas inteligentes, né, que, como você colocou, que pode vir falar e acaba não sendo convidada, né? Então, eu achei muito. Bom, enfim, que lá foi uma aula, já assisti 2 vezes. Com o avanço das políticas sociais, assim, eu diria assim, no início dos anos 2000, para a gente não entrar em mérito de quem eu era ou não é presidente, para não polemizar essas coisas que não queria hoje aqui, não é esse o nosso objetivo, mas quando a gente observa que logo no início dos anos 80 houve sim um avanço nas políticas sociais. Você acha que pode ter havido um certo ressentimento por parte
não só da elite dominante, como da própria população branca, nesse avanço dessas políticas sociais? Eu tenho certeza disso. Nós temos no campo acadêmico, a gente tem um conceito que chama branquitude, que é a discussão dos privilégios brancos. Né? Então, para que a gente discuta as relações raciais, também não adianta só você se comover com a dureza do racismo sem se perguntar o que esse racismo está sustentando. Né? Se ele prejudica, se as mulheres negras são as que menos recebem em termos salariais, né? As que estão na base da pirâmide, como eu dei um exemplo aqui, se para a contratação de pessoas em serviços que exigem ensino médio, a gente vê uma preponderância de pessoas brancas, isso é privilégio. Então, esse conceito, né, de branquitude, ele ajuda a gente a pensar nas vantagens de ser branco na sociedade brasileira. Vou pegar o exemplo das cotas. Nós, negros, lutamos bravamente para que a universidade fosse menos homogênea do ponto de vista racial, que ela fosse plural. Certo. Quando a gente lutou por isso, imediatamente apareceu uma preocupação com os brancos pobres. Essa preocupação não estava colocada nem pela classe média que ocupava os bancos universitários, nem pela elite. Mas quando a gente começa a discutir as cotas raciais, essa preocupação aparece. Mas e aí, o que a gente faz com os brancos pobres? Coitados, eles precisam ocupar a escola, eles precisam ocupar a universidade. E foi o que aconteceu. A luta antirracista é a luta mais generosa que existe, porque com ela nós trouxemos brancos de escolas públicas, pessoas com deficiência, população indígena, população quilombola, todos esses grupos foram beneficiados pela luta dos negros para ocupar os bancos universitários, porque a universidade, eu sou da universidade, ela é sustentada pelos impostos de todos nós. Claro. Eu falo com minhas alunas, nós temos que nos comprometer. Aquela pessoa, né, o pipoqueiro que está lá no bairro, que às vezes quase... Opa, deu um pequeno problema na internet. Deu um trem. Opa. Ele nem sonha com a universidade, porque a universidade não está ao alcance dele, e ele contribui. O dinheiro dele sustenta a universidade, sustentou por muito tempo um determinado grupo. Então, eu acho que sim, incomodou muita gente, provou que não era verdade, que isso ia baixar a qualidade da universidade. Os cotistas mostram que as notas dos cotistas são tão boas, ou são melhores ou igual à média dos estudantes brancos. Então, isso é uma discussão muito importante. Você falou do papel da imprensa. Eu penso que, por exemplo, essa discussão das cotas ela é fundamental. Em 2022, nós vamos reavaliar as cotas raciais no Brasil. E vai ter muita gente que já começou defendendo que a gente tem que ter só cotas sociais, que não tem que ter recorte de raça. Isso vai significar muitos jovens negros fora da universidade. E nós não podemos deixar isso acontecer. Um dos maiores avanços que a gente teve na escola, na educação foram as cotas raciais. As cotas de modo geral e o recorte racial, porque de verdade, as cotas, nós temos um pedacinho bem pequeno dentre o número de vagas, né? Os 50% não são todos 50% Sim. para negros, é uma parte pequena disso, mas essa parte pequena fez uma diferença gigantesca. A universidade hoje ela é muito melhor, porque ela é muito mais diversa, ela tem corpos, conhecimentos novos sendo trazidos por esses grupos sociais que estão presentes. Então, isso é uma riqueza que a gente não pode perder. Você falou no meio dessa última conversa, me chamou também a atenção e queria que você colocasse isso. Qual é a diferença em termos sociais
do branco pobre com a população negra? Então, aquele conceito que eu te falei de branquitude, né? Eu não nego, a classe, ela atravessa também, raça e classe nos atravessa. Então, é muito distinto, né? Uma pessoa branca rica de uma pessoa branca pobre. Mas, por exemplo, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Ser jovem negro, se tem um jovem branco e um pobre e um jovem negro andando pela rua à noite, quem vai ser visto como uma pessoa perigosa, como uma pessoa suspeita, é o jovem negro. Mesmo que os dois morem no mesmo bairro, que morem na mesma condição social, né? Também diz para você, a opção por esse perfil, por esse fenótipo, ela ajuda eu tenho uma orientanda branca que ela falou, professora, eu levei um tempão para perceber que eu tinha vantagem, porque eu era tão pobre, eu precisava de sapato, a gente tinha 3 irmãs, a gente revezava sapato para poder sair. Eu nunca imaginei que eu tivesse privilégio. Quando a gente começou a discutir, ela começou a se lembrar, porque a mãe dela também trabalhava como empregada doméstica, como a patroa da mãe tratava a elas, meninas loiras de olhos claros, diferente da filha da empregada negra. Por quê? Porque ali a ideia é que aquela pessoa está fora do lugar e existe um conceito também chamado pacto narcísico, que é da professora Cida Bento, que estudou branquitude. Então, existe uma aliança em torno de brancos para se proteger, mesmo que esse branco seja pobre. Tem não sei qual foi a rede que fez, mas fez uma experiência que é chocante. Eles colocam uma criança com o mesmo tipo de roupa, com a mesma idade, perto de uma banca, assim, meio que, né, para aparentar que ela está perdida. A criança negra fica por mais de 30 minutos ali, ninguém presta atenção, ninguém ajuda. A criança branca, em menos de 5 minutos, as pessoas começam a olhar para ela e a cuidar dela. Então, tem uma diferença brutal, né, entre ser branco, pobre e preto, pobre, porque o racismo atravessa esses corpos, essas existências, as políticas, as concepções. Não que isso não quer dizer que eu não reconheça que há um sofrimento em ser pobre. Ser pobre não é bom para ninguém, né? Mas ser pobre e negro, ser pobre e preto, como a juventude periférica gosta, é muito pior na sociedade brasileira. Bom, você sabe que o Instagram, a nossa live, a gente tem um prazo de 1 hora, se encerra, a gente não dá nem boa noite, né? Então eu tenho algumas perguntas ainda que... a primeira, como é que é a sua avaliação sobre os protestos que aconteceram contra a violência racial? Dos Estados Unidos, você diz? Aconteceu lá, aconteceu um pouco aqui, mas vamos falar dos Estados Unidos. Eu acho assim, o que aconteceu lá nos Estados Unidos nos ajudou, de certa forma, a olhar para o Brasil, né? Porque como a imprensa cobre muito os Estados Unidos, não foi possível o silenciamento como é possível quando as coisas acontecem aqui no Brasil. Eu me lembrei de um caso de um menino negro que foi morto por um segurança enforcado, né? E isso passou quase que batido por nós da imprensa. Então, eu vejo com muito bons olhos os protestos. Eu sou uma ativista também, né? Eu sou uma mulher da universidade, mas também sou uma mulher que acredito na pressão social como espaço de mudança, de movimento. Então, eu vi com bons olhos, acho que os movimentos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, quando eles discutem o racismo, eles não têm a mesma virulência que o racismo, né? O racismo mata a cada 23 minutos um jovem negro, o racismo permite que uma mulher de classe média alta aperte um botão num elevador para mandar para cima uma criança de 5 anos quando ela deveria ir para baixo. Então, a violência que eu vejo, ela é muito
forte no racismo. Eu acho que os protestos são, inclusive, a menos, porque o racismo, por exemplo, nos Estados Unidos, eles botaram fogo numa loja. Não é bom botar fogo, mas eles estão, não situam que essas pessoas são herdeiras de imagens de seus antepassados pendurados em árvores, enforcados, queimados, pessoas queimadas. Então, é com esse imaginário que aquela população está dialogando. E o fogo para os Estados Unidos, os racistas nos Estados Unidos, queimavam muito casas de negros, os próprios negros. Então, eu sempre brinco, eu tenho uma amiga que eu falo que eu sou Luther King e não Malcolm X, né? Porque eles representam dois posicionamentos ali em termos de luta. Mas em alguns momentos você precisa ser bastante enfático, porque não é possível, né, que isso continue acontecendo. Com certeza. Quantas crianças já morreram do que eu tenho falado, que não é bala perdida, é bala certeira. As balas que estão matando crianças negras no Rio de Janeiro, pessoas pobres no Rio de Janeiro, por que isso não acontece em bairros de pessoas ricas? Ou a violência, o tráfico só está nas comunidades pobres? Não está, e a gente sabe que não está. Então aí a Luciana que está participando com a gente está fazendo uma pergunta que eu acho que também é fundamental. Como é que você vê a questão de raça no espaço da política? Ai, Luciana, obrigada por essa pergunta, porque eu tinha programado que eu falaria disso. Quando a gente está numa vibe, né, de se colocar como antirracista, o que eu acho que nós vamos mostrar, todos nós, especialmente as pessoas brancas, que são antirracistas, se nós elegermos pessoas negras, mulheres especialmente, comprometidas com o combate ao racismo. Eu vejo com muito bons olhos o número de mulheres negras que cresceu bastante, se candidatando a vereadoras nas próximas eleições, e eu quero, né, que a gente brinca entre nós negros, né, a gente quer empretecer as câmeras de mulheres negras comprometidas com uma agenda de raça e de classe, porque as mulheres negras têm mostrado a que veio. Elas não vieram para espraiar o ódio, elas não vieram para fazer uma política de eugenia, elas vieram para dizer que a solidariedade, a alteridade, a aliança passa pelo combate ao racismo, passa por perceber que não dá mais para a gente deitar no nosso travesseiro e achar que fizemos a nossa tarefa com o racismo aí todo dia à nossa porta. Nós não podemos nos sentir sossegadas. E as mulheres negras trazem, eu diria, essa boa nova. Então, Luciana, muito obrigada. Eu acho que nós vamos eleger muitas mulheres pretas, muito de luta, que vão fazer toda a diferença para as políticas, não só para a população negra. As mulheres negras não vão fazer política só para as pessoas negras, elas vão fazer política para todos e todas. Elas vão fazer política para as crianças, para a juventude, e vai ser muito lindo. Eu estou otimista. Bom, nós temos que encerrar, vou deixar aí uns minutos para você fazer as suas considerações, mas eu vou ainda fazer a última pergunta, de que forma que podemos fazer a resistência contra o racismo? Então, já tem muitas, né? Cada um de nós fazendo no seu lugar. Eu faço na educação, na universidade, eu fiquei muito feliz de conhecer, saber que você está estudando, né? Porque eu tenho falado para as pessoas, gente, é um campo teórico, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. Sim. E as suas manifestações aí me deixam muito feliz. Cada um no seu espaço. Se eu sou cabeleireira, eu tenho que ter um pente que penteia cabelo crespo, porque se eu sou cabeleireira e tenho um pente só fino, eu, Lucimar, não posso ir lá.